Continuamos com o Pauta Especial, hoje conversando com o professor Ronaldo Bispo, mestre e doutor em comunicação social. A gente está falando sobre fake news. Professor, para alcançar credibilidade, institutos, órgãos de comunicação, jornais, e o sistema cria um mecanismo de dar credibilidade, premiar melhor matéria, melhor jornal, melhor cobertura. Tudo isso é para fazer uma capa de credibilidade? Em parte, sim. Certamente, o próprio sistema tem seus mecanismos de reputação, de criar reputação. Quando você premia um órgão, um jornalista, algum tipo de caderno, você está dando credibilidade e maior responsabilidade para aquele veículo, para aquela mídia. Mas, como eu falava anteriormente, quer dizer, existe uma desconfiança com a chamada mídia tradicional ou com o jornalismo corporativo, na medida em que ele tem outros compromissos e outros interesses, além de frequentemente estar associado a um grupo político, mesmo quando não está associado a um grupo político, está associado ao mercado financeiro ou a um sistema político. Portanto, não é tudo que é noticiado da mesma maneira. A gente pode pensar em diferentes coberturas de partidos políticos, de certas autoridades, alguns que têm manchetes mais negativas, outras manchetes mais negativas. Algumas leituras que eu fiz recentemente indicam que parte do sucesso das fake news advém da desconfiança com o jornalismo tradicional. Então, como não dá para confiar na grande imprensa, vamos propagar tudo que é informação. Vamos deixar tudo mais desorganizado ainda e vamos ver no que isso dá. Então, provavelmente esse fenômeno político que a gente está vendo de dificuldade absoluta de encontrar algum tipo de referencial de liderança, de referencial político importante, também se revela na hora que as pessoas optam por se informarem. Assim, de que maneira eu vou me informar? O que é confiável? Há uma desconfiança generalizada. Nessa bagunça, o mais organizado, e se aposta política, por exemplo, não vamos votar em ninguém merece o voto, o mais organizado sai ganhando. Isso acontece com a comunicação? Vamos deixar essa bagunça porque a gente vai terminar ganhando mesmo. Pode fazer uma vítima, tirar da reta e colocar em colisão contra a própria comunidade, a população, uma pessoa que, ou um grupo, ou um partido que estaria numa rota mais benéfica ao povo? Sim, claro. A falta de mediação produz esse tipo de situação, mas é curioso, porque a gente tem que pensar que, não sei se caberia aqui a gente citar alguns casos mais específicos, mas no caso da eleição lá atrás, entre Collor e Lula, né, em que houve uma edição famosa após o último debate. Aquela edição, totalmente favorável ao candidato Collor, parece ter tido um fator decisivo para a eleição, né? Então, a gente está falando de mídia tradicional, de grande televisão, de cobertura nacional. Então, ali você tem uma manipulação de um debate com resultados políticos imediatos. Da mesma maneira, você, de modo parecido, mas com características específicas, nas redes sociais você vai ter uma série de atores produzindo notícias contra um candidato e sem mediação. Então, a ideia é que, se aquilo está gerando engajamento, ótimo. O que interessa, por exemplo, para as redes sociais digitais é o número de pessoas que estão o tempo todo na plataforma. A ideia é que elas não saiam de lá. Não importa se estão falando verdade, mentira, e nem importa muito para quem elas estão falando, ou sobre quem elas estão falando. O que interessa é que elas estejam lá. E aí, voltamos à questão da natureza humana, que parece preferir o estapafúrdio, o banal, o estranho, o improvável, do que a informação mais razoável. Aquilo que foi experiência em eleição passada, ela se repete, ela pode se repetir com um novo fenômeno fake news, agora muito mais tornado público? Eu diria que agora, e aí é uma vantagem, as redes sociais, a multiplicidade de atores propagando notícias pode ser um antídoto
para uma tentativa da mídia tradicional, do jornalismo corporativo, imprimir uma tese que não seja aquela mais razoável. Então, pode haver uma manifestação de uma série de pessoas com uma hashtag, por exemplo, no Twitter ou qualquer coisa parecida, dizendo a notícia que foi veiculada por tal órgão não é correta. Então, é quase... Nessa hora, a gente pode imaginar que a internet e sua liberdade de expressão pode ser uma aliada da democracia na medida contra uma certa tendenciosidade do jornalismo corporativo. Então, tem todos esses lados a se abordar, tem que pensar a questão de vários ângulos. A vontade ou a tendência de punir fake news e legislar essa situação é uma ingerência no jornalismo, na liberdade de expressão? Todas as análises indicam, ou a maior parte das análises indicam, que existe um prejuízo para o jornalismo profissional com o advento das fake news. Quer dizer, isso fragiliza a notícia apurada e bem coletada, porque é essa insegurança que ela gera. Quer dizer, qual a garantia que aquilo que eu estou lendo é verdadeiro, né, na medida em que ela pode estar vindo de qualquer parte? Há uma confusão na percepção do internauta, né, do consumidor de notícias online, sobre as fontes que estão propagando essas informações. Então, as fake news fragilizam o jornalismo tradicional, mas criam um desafio, que é formar um leitor, formar um espectador mais crítico e que não se satisfaça com uma única versão dos fatos. Então, há esse jogo a se fazer também. Nós já temos, assim, um marco referencial com relação à falsa notícia e à punição, uma lei específica. Ela deve ser ampliada no caso dos assédios e a liberdade, por exemplo, o uso da imagem. Isso pode ser expandido também para uma fake news? Essa é uma questão que me parece que está mobilizando o TSE agora, né? Eu tentei me informar sobre isso também, mas a dificuldade é essa. Como distinguir uma notícia falsa de uma denúncia procedente, né? Quem vai decidir sobre isso? Então, há uma dificuldade muito grande. Os mecanismos que um Tribunal Superior Eleitoral pode lançar mão para evitar as fake news são limitados e eles podem incorrer em censura. Então, há um problema aí entre coibir as fake news e retirá-las o quanto antes de circulação, para que elas não prejudiquem o processo democrático, e, por outro lado, censurar uma denúncia contra um candidato, por exemplo, que é procedente, que é válida, que está correta e que pode ser justamente uma estratégia, e aí por poder econômico, para que aquilo não circule mais. Tem coisas, né, que de tanto se repetir se torna verdade, dependendo de quem diz, ela tem mais credibilidade, né, mas todo mundo conhece aquele adágio que diz, todo mundo sabe, todo mundo viu, mas ninguém quer falar. Ninguém quer dizer que aquilo aconteceu. Por quê? Por receio, por medo do presente, por medo do futuro, por medo do passado. Tem essa situação. Há quem duvide, inclusive, da ida do homem à Lua, né? Há uma série de situações muito curiosas no comportamento humano, né? De algumas desconfianças muito arraigadas. Não, isso nunca aconteceu, por mais que se apresentem evidências. E outras que não há nenhuma probabilidade daquilo ter acontecido, as pessoas acreditam. O número de versões que se espalham, isso e aí é bem curioso retomar a ideia da perspectiva, né? Não é uma invenção do mundo digital, online. A crença em boatos é tão antiga quanto a própria humanidade. Então, há uma série de crenças populares que são propagadas de geração em geração e que não há nenhuma instrução formal que consiga superar. Então, a gente vê, conversando no táxi, no barbeiro, as notícias são as mais curiosas, né? Recentemente, um barbeiro sugeriu que já estava tudo certo para o próximo golpe militar, que não ia ter eleição em 2018, já estava tudo acertado e já tinha um nome. Então, o barbeiro me passou isso como algo muito provável que ele tinha ouvido e que ele acreditava que ia acontecer. O que fazer diante dessa informação
E como acreditar que alguém pode levar isso adiante diante de tantas informações que nós temos à disposição hoje em dia? E além de fake, tem também a teoria da pós-verdade, né? O que é a verdade? Né? A verdade que eu quero, a verdade que o grupo quer, e assim por diante. A pós-verdade é interessante, tem uma forma de entender isso, que é justamente essa, de que as instituições estabelecidas que tinham prestígio e que ainda têm, elas também ajudaram a propagar mentiras. Então, os governos, a imprensa, as instituições, elas também foram responsáveis por omitir, escamotear ou divulgar informações falsas, né? E não permitindo que a humanidade, de modo geral, tivesse acesso às informações verdadeiras. Esses dados que vazaram, por exemplo, no Wikileaks ou em outros episódios, são uma prova disso. O controle e a vigilância que o governo norte-americano tinha, e talvez ainda tenha, sugere-se que voltaram atrás, qualquer cidadão do mundo pode ser monitorado no seu e-mail, nas suas ligações telefônicas, em toda a sua comunicação, e isso não era de conhecimento público. Então, a pós-verdade seria assim, não confiamos na verdade estabelecida no passado e agora qualquer notícia tem o mesmo valor, não importa de onde ela vem. Dá para compreender um pouco assim. Aquilo que o professor falou sobre a ditadura, o apoio à ditadura militar, uma versão que está circulando, que alguns acreditam que vai voltar a qualquer momento. Quem tiver curiosidade em saber isso aí, como prova, se é que a gente pode considerar, tem um documentário que fala sobre o Roberto Marinho, em que ele diz que apoiou a ditadura militar, que editou o debate entre Lula e Collor. Está lá. A família Roberto Marinho assumindo no documentário feito e encomendado pela Fundação Roberto Marinho. É só ter curiosidade e ir pesquisar. Professor, muito obrigado por ter vindo hoje aqui, falar de importante situação, né, que ela deve ter vários desdobramentos, mas que a gente fique sempre com essa orelha em pé, desconfiando e confiando e mais livre no pensamento, né? Isso mesmo. Eu que agradeço e reforço a importância da multiplicação das fontes para a formação de opinião. Evitar comprar uma ideia, uma notícia, sem checar de onde vem. E aí tem muita gente trabalhando com checagem de notícias. Isso está crescendo, inclusive, como negócio. Porque na medida em que há uma insegurança sobre o que está sendo divulgado, alguém tem que buscar informação para checar se aquilo que foi divulgado é verdadeiro ou não. Obrigado e tomara que a gente tenha um processo de construção democrática com as tecnologias que temos à disposição. Obrigado. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.